Muito obrigado por sua visita ao www.professorwallace.com.br. Nosso assunto hoje é gramática, é a parte de morfologia. Vamos falar um pouco sobre os processos de formação das palavras. Bom, nós sabemos que a língua portuguesa ela não é imóvel no tempo e por isso o seu léxico, o léxico é uma espécie de conjunto de palavras e de signos utilizados para a comunicação dentro de um determinado idioma, no caso o português. Esse léxico está sempre, está em constante mudança e vai se enriquecendo com novas palavras. Para a gente exemplificar isso, para a gente começar aí a nossa aula, a gente vai falar sobre ele, o neologismo, e vamos pegar um poeminha de Manuel Bandeira. O poema diz: "Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, te adora." Ele pegou o nome da menina, Teodora, e brincou com a composição entre o verbo e o pronome, formando uma nova palavra. E é exatamente isso, é exatamente essa a significação da palavra neologismo, o processo da criação de uma nova palavra no idioma, que se chama neologismo. Esse processo confere, obviamente, vitalidade à língua. Contudo, muitas palavras que passam a integrar essa língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, têm origem na importação de vocábulos ou mesmo na criação de palavras a partir da própria língua. Aquilo que a gente vai chamar de natureza. Como é que formam-se esses neologismos? Como é que se forma uma nova palavra na língua portuguesa? Na verdade, por duas naturezas. A interna, que é a utilização dos mecanismos do próprio idioma para a gente produzir novos vocábulos, ou os processos de natureza externa, que a gente fala um pouquinho mais agora. Esses processos eles vão captar palavras de outros idiomas para serem usadas na língua portuguesa. Como a sociedade está em constante contato com outras culturas, é natural que essas palavras de outros idiomas acabem por serem incorporadas à língua portuguesa. Então nós temos aquilo que nós chamamos de importações linguísticas. Podemos dividi-las em dois casos, os empréstimos e os estrangeirismos. Tomemos aí como exemplo a palavra pizza, que você está vendo aí. A gente está vendo aí uma pizza, A palavra pizza, ela é uma palavra do italiano que foi totalmente incorporada ao nosso vocabulário. Qual é a palavra da língua portuguesa que a gente poderia utilizar para nomear esse delicioso prato se a gente não usasse o próprio nome pizza na língua original? Por não existir um vocábulo português para designar essa iguaria, nós tomamos emprestado um termo estrangeiro. Por isso que a gente diz que pizza é um empréstimo linguístico. O empréstimo linguístico tem como característica a incorporação ao nosso léxico, ou seja, ao nosso vocabulário, e esse aportuguesamento, ou seja, a forma de escrever, é opcional. No caso de pizza, por exemplo, mantemos a grafia original do italiano, Agora, quando a gente diz que vai a um show de algum cantor ou de uma cantora qualquer, usamos uma palavra estrangeira, show, no lugar de uma palavra portuguesa. A gente poderia ir ao espetáculo, ao concerto, à apresentação. E nesse caso, por a gente estar utilizando uma palavra estrangeira no lugar de uma palavra portuguesa, nós temos um estrangeirismo, algo que vai ser considerado pelos gramáticos como um vício de linguagem, portanto, devendo ser evitado. Então, o estrangeirismo consiste na substituição de um termo original e, obviamente, mantém a sua grafia original. Bom, nós sabemos que o uso dessas palavras estrangeiras no nosso idioma é bastante cultural e se deve à influência que a nossa sociedade vai sofrer de outros censos, de outros centros. Por isso é que é comum a gente ver loja, por exemplo, em shopping, o próprio shopping, vão anunciar em inglês ou então usando termos nesse idioma, já que hoje o prestígio político, social, cultural e econômico de que goza o inglês é bastante acentuado. Nada disso, contudo, será capaz de acabar com a língua portuguesa, pois esse não é um processo novo e apenas enriquecerá o idioma, Afinal de contas, o português é bem mais do que meia dúzia de palavras, é também sintaxe, construção morfológica, é um retrato cultural do nosso próprio povo. Em outras épocas, já houve predomínio do francês e hoje a gente tem um predomínio das palavras em inglês, mas nada disso vai nos preocupar realmente para acabar com a língua portuguesa. Pode ficar tranquilo.
já vimos que podemos importar palavras de outros idiomas. Mas também podemos formar novas palavras a partir dos vocábulos que nós já temos. São dois os principais tipos de processos internos. A composição, né, que vai prever, né, exatamente o uso de várias palavras para a formação de um vocábulo novo, e a derivação, que vai usar elementos como afixos e vogais temáticas para transformar as palavras. O nosso primeiro processo interno que a gente vai falar é a composição. A composição é o processo pelo qual se cria uma palavra pela reunião de dois ou mais radicais, tá? De tal sorte, de tal maneira, que o conjunto deles passe a formar um todo com uma significação nova. Vão existir dois tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. O legal é a gente pensar aí nessa imagem de uma dança, né? Ou seja, cada um dos elementos separado, né? Ou seja, não forma o par da dança, não forma a dança completa. E é isso que acontece nas palavras compostas. Cada uma das palavras se junta para formar um significado novo, ou seja, elas vão, na verdade, identificar um novo vocábulo. Essa reunião funciona em conjunto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos da composição, começando pela justaposição. A justaposição é a associação de dois ou mais vocábulos sem qualquer prejuízo da sua autonomia fonética. Não entendi. Como assim fonética? Fonética porque na hora que a gente junta os vocábulos, os dois ou mais vocábulos, não existe nenhum tipo de alteração na forma como nós falamos a palavra. Não estamos aqui, né, falando da ortografia, estamos falando da fonética, da pronúncia da palavra. Tá? Essas palavras justapostas podem se ligar com um hífen ou mesmo, né, em uma única estrutura e às vezes até mesmo sem hífen. É o caso de passatempo, segunda-feira, pé de vento, beija-flor, madrepérola, bem me quer, criado mudo e girassol. Reparem, girassol eu junto gira e sol. Falo as palavras sem alterar a fonética dos vocábulos originais, mas na hora de escrever existe o acréscimo do S. A mudança ortográfica não muda a justaposição. A justaposição se classifica pela preservação da autonomia fonética, ok? Passemos então à aglutinação. A aglutinação vai consistir na associação de radicais em uma única estrutura fonética, né? Ou seja, cuja fusão implica alguma perda ou alteração dos radicais formadores. Ou seja, quando nós juntarmos as duas ou mais palavras, vamos formar uma única estrutura, jamais separada por hífen, tá? Ou seja, vão estar sempre em uma única estrutura, e essa estrutura vai apresentar alguma alteração fonética com relação aos seus vocábulos formadores. É o caso de aguardente, né? Água ardente, juntei aguardente, né? Eu tenho uma mudança no A. Agridoce, acre e doce, eu tenho a alteração do C para o G, né? Do E para o I. Pernalta, perna alta. Boquiaberto, boca aberta. Planalto, plano alto. Pernilongo, perna e longa, né? Esses todos exemplos de aglutinação. O importante é a gente lembrar, na justaposição não temos alteração na pronúncia dos vocábulos formadores. Na aglutinação, existe algum tipo de mudança na pronúncia dos vocábulos formadores. Vamos falar de derivação. Na derivação, nós temos um processo pelo qual, de uma única palavra, nós vamos formar outras por meio do acréscimo ou da subtração de alguns elementos que vão lhe alterar o sentido, tá? Sempre a palavra originada, a palavra derivada, vai estar sendo referente, vai se referir à significação da palavra que lhe deu origem, a chamada palavra primitiva, ok? Então nós vamos ver aí os tipos de derivação, tá? Dentro da derivação, a gente começa com uma bem simples, o mero acréscimo de prefixos a um radical que se chama prefixação. A gente, por exemplo, pega a palavra feliz. A palavra feliz nós acrescentamos o radical, o prefixo in, nós passamos a ter infeliz, ou seja, infeliz é uma palavra formada pela derivação prefixal, porque apenas acrescentamos um prefixo a um
radical. Quando nós temos um sufixo, né, ou seja, acrescentamos um sufixo a esse radical, nós passamos a ter o processo chamado sufixação, o processo de derivação sufixal. Por exemplo, pegamos a palavra feliz e acrescentamos dade, passamos a ter felicidade. Ué, mas eu não acrescentei cidade? Não. Na verdade, nós acrescentamos o dade. O si, o c e o i é apenas uma adaptação fonética, porque nós não poderíamos falar felizdade, tá? Então o sufixo continua sendo dade, ok? A parte cidade, com a alteração, a gente pode até considerar uma alomorfia, uma forma diferente de fazer o sufixo, tá? Mas não pode confundir com cidade. Não é feliz mais cidade, é feliz mais dade. O si aparece apenas por uma alteração, né, fonética. E lembre-se, as alterações fonéticas, elas só alteram a classificação das palavras compostas por justaposição ou aglutinação. No caso da derivação, as mudanças fonéticas não fazem nenhum tipo de alteração nesta classificação, ok? Continuando com os tipos de derivação, nós vamos falar agora de um acréscimo gradativo de prefixo e sufixo ao morfema lexical, ou seja, ao radical, né? Esse acréscimo gradativo dá origem a uma palavra chamada derivada por prefixação prefixal e sufixal. É o caso, por exemplo, de deslealdade, né? Deslealdade, a palavra final, nós dizemos que ela é formada pela derivação prefixal e sufixal, porque deslealdade pode ser tanto desleal mais dade, ou seja, sufixal, quanto pode ser lealdade mais des, uma derivação prefixal. Ou seja, se eu desfizer no processo da prefixação, sobrará a sufixação. Se eu desfizer o processo da sufixação, sobrará a derivação prefixal. Portanto, deslealdade tem um acréscimo gradual. Eu tinha leal, de leal fiz desleal, de desleal fiz deslealdade. Ou então, de leal eu fiz lealdade, e de lealdade eu fiz deslealdade. Como ambos os caminhos são válidos, nós passamos a ter uma derivação prefixal e sufixal. Se o acréscimo de prefixo e sufixo não for mais gradativo, e sim simultâneo, né, aí nós vamos ter a derivação parasintética, também chamada de parassíntese. É o caso de empobrecer, né? Quando eu pego a palavra empobrecer, eu sei que ela veio da palavra pobre. Mas, na verdade, eu não subi 2 degraus para chegar ao empobrecer, como eu fiz do leal para deslealdade, né? Em pobre, eu tive que acrescentar tanto em quanto ser ao mesmo tempo, visto que as palavras empobre e pobrecer não existem na língua, ok? Entendido? O cuidado que a gente vai ter é porque é fundamental nós observarmos os constituintes imediatos das palavras para a classificação do seu processo de formação. Em alguns casos, a ordem de adição desses elementos vai revelar o processo de formação. É o caso, por exemplo, de inegável. Inegável veio da palavra... Aí você vai falar, inegável? Ora, eu não posso, né, ou seja, tirar o véu, porque não existe inegar, então ela é uma derivação parasintética, porque ela tem tanto prefixo quanto sufixo? Não. Com calma, observe os constituintes imediatos. Inegável veio de uma palavra chamada negável. Essa existe. Da palavra negável, eu fiz inegável. A palavra negável é que é originada do verbo negar. Então nós vamos ter, de negar para inegável, o acréscimo de sufixo, o que diz que a palavra negável é uma derivação sufixal. De negável para inegável, eu tenho um acréscimo de um prefixo. Ou seja, eu peguei uma palavra existente e acrescentei um prefixo. Por isso a palavra inegável é um exemplo de derivação prefixal. Pense em um paraquedista. Paraquedista vem de paraquedas. Paraquedas é uma palavra justaposta. Paraquedista é o acréscimo de um sufixo a uma palavra já existente. Portanto, paraquedista, uma derivação sufixal. Olho vivo, né, nos constituintes imediatos, ok? O nosso último tipo de derivação é a derivação regressiva. Até agora, nós só vimos acréscimos à palavra. Acrescentamos prefixo, acrescentamos sufixo. Agora, na regressiva, nós temos um processo
diferenciado, um processo que consiste na supressão dos morfemas terminais de um vocábulo e na substituição por uma vogal temática nominal. É o caso do jantar, que vira janta. Normalmente, os gramáticos dizem que para que exista a derivação regressiva, é necessária a modificação da classe gramatical. Normalmente, a derivação regressiva forma substantivos, como é o caso de janta, né, a partir de verbos, como é o caso de jantar. Né? Ou seja, vou jantar, né, comi a minha janta. Ele vai lutar, ele vai participar de uma luta. Ele vai beijar, ele deu um beijo, tá? Então, normalmente, nós temos o substantivo derivado do verbo. Esse substantivo leva o nome de deverbal, porque ele veio de verbo, tá? Você pode perguntar, como é que você vai saber que o substantivo veio do verbo e não o contrário? Normalmente, isso acontece porque o verbo é uma palavra que indica ação. Logo, se o substantivo derivou-se deste verbo, ele também indicará ação. É o caso de janta, de luta, é o caso de beijo, todas essas ações, ok? Diferente, por exemplo, de âncora e ancorar. Âncora é o substantivo que deu origem à palavra ancorar, visto que ele não possui um sentido de ação. A derivação regressiva forma também outros tipos de palavras que são as gírias, por isso que são menos famosas pelos gramáticos, os gramáticos não comentam muito. Por exemplo, né, o japonês, por muita gente, acaba virando o japa, o português, o portuga. E nesses casos, nós temos também uma derivação regressiva, apesar de não haver alteração na classe gramatical da palavra. No geral, para concursos e vestibulares, nós temos sim a mudança da classe gramatical, visto que as gírias não são tão cobradas assim nesse tipo de prova. Ok? Vamos falar sobre outros processos de formação de palavras. Esses outros processos, eles na verdade não se encaixam daqueles dois grandes processos de grande natureza, da união de dois radicais ou no acréscimo de elementos como prefixo e sufixo e retirada de alguns outros elementos. Eles têm algumas características diferentes. Por exemplo, o nosso primeiro processo desse terceiro grupo, digamos assim, é aquele que consiste na mudança da classe gramatical de uma palavra sem a alteração de sua forma original. Esse processo é chamado de conversão. Alguns gramáticos gostavam de chamá-lo de derivação imprópria. O nome derivação não se justificava porque não havia mudança alguma na estrutura da palavra, apenas uma mudança de classe sem mudar a forma original. Por exemplo, pegamos a palavra cantar. Cantar é um verbo, mas quando o utilizamos na expressão o cantar dos pássaros, esse verbo passa a ser um substantivo, ok? O segundo dos nossos processos é o processo do hibridismo. O hibridismo é, na verdade, uma condição singular do vocábulo, né? Porque ele é, de fato, um processo de composição. Mas nessa composição, ou seja, ou mesmo uma derivação, normalmente acontece com a composição, o fato é que nós chamamos de palavras híbridas aquelas que possuem elementos de línguas diferentes. É o caso, por exemplo, de sociologia, em que sócio vem do latim e logia vem do grego. É claro que para você identificar os hibridismos, o conhecimento necessário é normalmente um conhecimento etimológico. Provas de concurso público e provas de vestibular não têm a característica diacrônica, ou seja, que você tem um conhecimento histórico, mas você deve identificar algumas palavras que sincronicamente são utilizadas, ou seja, são utilizadas no nosso cotidiano e que não fazem parte da nossa língua. Seria o caso, por exemplo, de sambódromo. Samba você tem que reconhecer que é uma palavra do português. E dromo, você sabe que não é uma palavra do português, por isso a combinação sambódromo, ela é um hibridismo. Normalmente, nos concursos públicos e nos vestibulares, o hibridismo não é pedido da forma mais etimológica, à exceção dos concursos militares, né, que ainda hoje continuam pedindo esse caráter diacrônico, ok? Vamos então falar sobre alguns outros processos. Tá? Esses outros processos continuam. A gente fala agora da redução pura e simples da palavra original sem a substituição dos seus elementos fonéticos ou morfológicos naquilo que nós chamamos de abreviação.
A abreviação nada mais é do que você pegar uma palavra e reduzi-la, né? Retirar, né, alguma parte sem alteração, sem substituição dos elementos fonéticos. É o caso, por exemplo, de fotografia. Fotografia perde a grafia e vira foto. A palavra foto equivale, tem o mesmo sentido da palavra fotografia. Motocicleta, tiramos o cicleta, fica apenas moto. Metropolitano, pegamos o metrô, ok? Esses processos, os processos de abreviação. Outro processo é um processo combinado, é o processo da onomatopeia e da reduplicação. Apesar, na verdade, da duplicação silábica e da onomatopeia serem processos diferentes, normalmente eles estão conjugados. A reduplicação consiste na repetição de sílabas de palavras. Já a onomatopeia consiste em criar palavras que imitam os sons ou ruídos da própria natureza, né? É o caso, por exemplo, né, de reco-reco. Reco-reco procura imitar o barulho do instrumento e há também uma reduplicação, porque nós temos a duplicação das palavras reco e reco. É o caso de au-au, né, que também é uma reduplicação, mas nem toda onomatopeia é reduplicada. Por exemplo, miau, né, ou seja, a voz do gato, é uma onomatopeia, mas não está reduplicada, ok? Nos outros processos que a gente ainda tem, a gente tem as siglas, né? O que são as siglas? As siglas representam uma redução de longos títulos às letras iniciais dos termos da expressão representada, tá? É o caso, por exemplo, de UF, de UERJ, né? Ou seja, UF é a Universidade Federal Fluminense, a UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então nós pegamos a inicial de cada uma delas e colocamos, né, para formar uma sigla. Você talvez esteja me perguntando por que UF está com todas elas com letras maiúsculas e a UERJ não está com letras maiúsculas, né? O que aconteceu? Não temos exatamente uma regra, apenas uma norma de uso, né? Um uso comum. Dizemos que até 3 elementos, até 3 letras, a sigla deve ser escrita toda com letra maiúscula. Se a partir da 4ª letra, nós lermos a palavra como uma palavra inteira, que é o caso de UERJ, nós escrevemos apenas a inicial maiúscula. Mas, se soletrarmos, é o caso da nossa outra universidade no Rio de Janeiro, a UFRJ, escreveremos UFRJ com todas as iniciais maiúsculas. Por quê? Porque nós soletramos a palavra UFRJ e não formamos uma palavra como um todo, como é o caso de UERJ. Formou a palavra, nós temos a inicial maiúscula e o resto minúscula. Não formou a palavra, soletramos tudo maiúscula. Até 3 letras, tudo sempre maiúscula. Lembrando, isso não é uma regra, é apenas uma normatização de uso, algo que é comum que a imprensa, os meios de comunicação em geral utilizam. Outras instituições podem ter adaptações a essa regra e estabelecer outra forma de grafia. É o caso, por exemplo, das Forças Armadas, que grafam de maneira diferente as siglas. Outra curiosidade sobre as siglas é que elas podem se comportar como palavras primitivas, dando origem a novas palavras na língua. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu, que estudei na UERJ, né, fui um uergiano. Ou seja, uergiano seria, na verdade, uma palavra derivada por sufixação a partir de uma sigla. A sigla estaria se comportando como uma palavra primitiva. Um caso especial de composição, quem nos traz esse caso é o professor emérito Evanildo Bechara, é o processo de combinação. Tá? Essa combinação é um caso especial de combinação, de composição, em que a nova unidade ela vai resultar, né, da junção de parte dos 2 termos que formam, né, essa palavra. São pedaços significativos. Por exemplo, eu pego a palavra português e pego a palavra espanhol e vou juntá-las. Eu tiro o pedaço do final de uma, o pedaço do início de outra, junto as duas e passo a ter portunhol. Normalmente, a combinação forma palavras divertidas, palavras jocosas, engraçadas, como portunhol, como aborrecente. É também utilizada muito no futebol. Quando nós temos os clássicos regionais, nós pegamos pedaços, sílabas, né, não os radicais, para formar determinados
nomes para os jogos, como por exemplo o Flamengo e o Fluminense, quando jogam é o Fla-Flu, né? Ou seja, nós temos isso, né, em outros estados. O Bahia, quando joga com o Vitória, é o Bavi. O Santos, quando joga contra o São Paulo, é o Sansão, tá? Então nós temos aí a combinação, ok? Para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho da recomposição. O que é a recomposição vocabular? A recomposição vocabular ela se dá quando existe uma palavra composta por um morfema chamado pseudoprefixo. O que é um pseudoprefixo? Pseudoprefixo é, na verdade, um radical que adquiriu um sentido especial. Não entendi. Você pega, por exemplo, a palavra alto. A palavra alto significa por si mesmo, né? Por isso ela vai estar presente em uma série de palavras. Ela vai, por exemplo, dar origem à nossa palavra automóvel. Só que de automóvel, a gente pega a palavra inteira, automóvel, e faz dela uma redução, uma abreviação. De automóvel vira auto, como se auto significasse automóvel. Na verdade, auto não significa automóvel da mesma forma como foto significa fotografia. Esse processo de abreviação cria o chamado pseudoprefixo. E aí a gente vai pegar a palavra auto e vai formar palavras que têm a ver com automóvel, mas só usando auto. É o caso de autopeças. Autopeças deveriam ser peças por si mesmas, né? Mas não são, são peças para automóveis. Autódromo é aquilo que corre por si mesmo, né? Ou seja, um lugar de velocidade para ele mesmo, né? Ou seja, ficaria até sem sentido, mas esse auto, na verdade, está se referindo ao sentido de automóvel. Então nós temos uma recomposição. Existiu uma composição anterior, logo depois houve uma redução da palavra, para depois esse elemento ser utilizado com esse novo sentido, ok? Vendo aí o nosso resumo esquemático, né? A gente vai ter, com mais de um radical, os processos de justaposição, de aglutinação, do hibridismo e da combinação. Com o acréscimo de elemento, a prefixação, a sufixação e a parassíntese, tá? Além, obviamente, da prefixal e sufixal, derivação prefixal e sufixal, que, obviamente, é um caso de prefixação e um caso de sufixação. Com perda de elemento, nós temos a regressão, né, que é a chamada abreviação, né, a derivação regressiva, né, que é a regressão, a abreviação e a sigla, tá? Com mudança de classe, normalmente a regressão, aquele caso que a gente já falou dos gramáticos, né, que eles prezam por essa alteração, formando especialmente os deverbais, e a conversão, a antiga derivação imprópria. A reduplicação, ela, na verdade, pula, né, mais de um desses elementos, porque ela tem no começo mais de um radical, ela funciona como mais de um radical, mas ela também, né, ela provém de uma perda de elemento, ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenha sido útil e ajudado, né? Deixando aí um grande abraço para vocês. Eu agradeço pela sua visita ao www.professorwallace.com.br e me despeço deixando os meus mais sinceros amplexos.